Olá, vamos começar hoje o nosso primeiro podcast da Educador. E nossa primeira entrevistada será a doutora Cíntia Reis, e vai conversar com a gente sobre drenagem linfática, drenagem terapêutica e o que envolve. E a nossa entrevistada de hoje é a fisioterapeuta doutora Cíntia Reis, que trabalha com drenagem linfática e drenagem terapêutica. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre as variabilidades e a aplicabilidade dessas técnicas. Olá, Cíntia, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Juliana, pelo convite. Bom dia. Então, Cíntia, para a gente começar a conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência enquanto fisioterapeuta e por que e como você foi atrás das técnicas da drenagem para complementar o teu trabalho. Então, Juliana, eu vou fazer 25 anos de formada ano que vem. E à medida que cada ano de formada, a gente vai ampliando a nossa formação, vai querendo adquirir mais conhecimento, né? E logo que eu me formei, eu fiz uma especialização em saúde do trabalho, eu trabalhava com trauma e ortopedia. E, bem, a minha vida foi me levando a várias mudanças de cidade, necessidade. Depois eu fiz formação em RPG, fiz formação em Mackenzie e em Brasília, e mudei para Brasília. Eu sou de Curitiba, mudei para Brasília. E abri meu próprio consultório. Lá trabalhei em uma clínica primeiro, com RPG exclusivamente, e depois abri meu consultório. E quando eu abri o meu consultório, eu senti a necessidade de ampliar os meus horizontes e ter mais recursos para ter mais clientes diversificados, que não fosse exclusivo de uma técnica. Naquela época ainda era bem importante ter uma técnica, ter o RPG, ter o Mackenzie, e hoje em dia está mudando isso, né? E eu fiz uma formação em drenagem, eu atendia muito público feminino e eu senti essa necessidade de ter mais cursos mesmo. Tá, já. E como é que você vê excelente a sua participação em resgatar a própria história da fisioterapia, que a gente acaba fazendo parte, né? Pelos anos de profissão que a gente tem, e que antes os pacientes, quando começaram a valorizar a fisioterapia, começaram a descobri-la por meio de técnicas, né, que mostravam resultados de forma diferente do que as pessoas conheciam antes, que eram em salões, né? Um salão de fisioterapia, um salão de cinesioterapia, um salão de eletroterapia ou eletrotermoterapia, eletrotermofototerapia, né? Então, assim, a profissão foi se reinventando e, no fim, as técnicas ajudaram a gente a conquistar até um reconhecimento social, né? E agora, te levando, inclusive, a técnicas como a drenagem. E como é que você vê hoje a drenagem sendo aplicada como auxiliar no tratamento da fisioterapia, né? Que vai mudando um pouquinho de uma drenagem somente linfática para uma drenagem terapêutica. Você usa muito esse termo. Explica para a gente um pouquinho essa diferença. Então, com a prática que eu tive desses 25 anos, a drenagem ela é procurada muito por diferentes públicos procuram fazer drenagem linfática. Um público é o estético. E só que eu percebi que não era só estético, que as mulheres, quando me procuravam, principalmente mulheres, elas não queriam apenas a estética. Então, eu percebi que a drenagem linfática, a verdadeira drenagem linfática, ela não é tão apreciada para esse público que deseja a estética, né? Então, com as formações que eu tive de drenagem, eu percebi que não é uma drenagem linfática, porque ela é uma pressão maior, ela pega mais tecidos que apenas a linfa. E essa drenagem mais procurada pelas mulheres. Então, quando eu fazia a drenagem linfática mais suave, eu não agradava, entre aspas, né, esse público.
Então, eu fui reinventando isso, fui pegando essas formações e não criei método nenhum, mas eu fui adequando para a minha prática, entendendo qual é o meu público. Eu tenho diferentes histórias, por exemplo, assim, tem pacientes que chegam para mim e falam, depois que eu acabava a drenagem, ué, você não vai relaxar minha coluna, as minhas costas? Eu falei, não, mas você pediu drenagem linfática. Então, eu percebi essa necessidade de fazer uma drenagem mais personalizada para cada um. Porque nas formações que a gente faz, os professores, às vezes, são meio assim incisivos. Não, você só tem que fazer o protocolo exatamente como eu estou ensinando, porque você é minha aluna, e se quer relaxamento, que vá fazer outra sessão depois de relaxamento. E isso me incomodava. Eu falei, por que não? Por que eu não posso agregar valor no meu tratamento? Por que eu não posso fazer o que o paciente precisa e junto também fazer o que ele deseja? Ah, excelente. Eu fiquei sem palavras, espera um pouquinho. Dá uma stop. Estou procurando. Então, excelente. Então, voltando. Fiquei sem palavras com o que você disse, novamente, fiquei sem palavras. Mas, então, é, então, é, então, é interessante o teu discurso, porque ele me faz lembrar do estágio que eu fiz na França, num hospital exclusivamente de sistema linfático, e que as técnicas realmente aplicadas eram extremamente suaves, e que quando eu voltei para o Brasil eu percebi que era muito diferente da drenagem que o pessoal aplicava e não correspondia, né? No centro de sistema linfático lá, eles comentavam com a gente que a mão ela tem que ser tão suave quanto uma folha que cai numa árvore. E se a gente fosse um pouquinho mais profundo, a gente já colocaria uma pressão nessa linfa e reduziria a eficácia exclusiva para o sistema linfático. E nesse hospital eram realmente pessoas que tinham problemas congênitos, às vezes, de não ter um sistema linfático bem formado. Então, elas passavam uma vez por ano, elas ficavam internadas no hospital, fazendo drenagem linfática diariamente, com bandagens de contenção, com meias de compressão elástica, com exercícios terapêuticos para ajudar. Então, era um outro contexto e era um outro objetivo. E quando a gente fala na drenagem hoje como um coadjuvante ao tratamento da fisioterapia, ela entra como complementar a conquista do movimento, né? A recuperação funcional do paciente. E como é que você faz essa avaliação e cria essa identidade diagnóstica para perceber que o seu paciente é uma pessoa que poderá se beneficiar também da drenagem durante o tratamento? Então, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque eu acredito que o grande problema é a nomenclatura mesmo, né? A drenagem que se fala linfática não é a drenagem linfática, né? Os cursos, informação que tem a grande maioria, não é a drenagem linfática. Não é exclusivamente linfática. Não é exclusivamente linfática. Ela também acaba drenando a linfa, mas ela é mais profunda. Então, ela trabalha o sistema venoso, ela pega o tecido muscular, o líquido entre os tecidos, a famosa fáscia, né? E então ela é realmente mais profunda. Então tem que tomar muito cuidado com esse termo mesmo, drenagem linfática, do jeito que está. Até porque quando é uma patologia linfática, eu não posso aplicar essa drenagem que se aplica forte, né? Tem que ser mais superficial, tem que respeitar esse sistema linfático. E na avaliação que você me perguntou, eu faço uma avaliação mais minuciosa mesmo, entender o porquê aquele paciente está ali. Que já aconteceu muito, assim, a pessoa me procura pela drenagem linfática, entre aspas, pela drenagem terapêutica,
E depois que eu acabava a sessão, a pessoa falou: mas você não vai relaxar as minhas costas? Eu até já citei isso. E eu, como fisioterapeuta, começou a me incomodar isso. Eu falei: eu não quero fazer só, com todo respeito, apenas uma drenagem. Eu quero tratar aquele paciente como um todo. Eu quero entender o porquê ele está ali. Então, a partir disso, eu comecei a fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, comecei a entender, eu pergunto das dores do paciente, por que ele está ali? Eu quero fazer drenagem, que me disseram que é gostoso, que é bom. Mas você tem alguma dor? Como é que está a sua coluna? Você tem o seu trapézio? As pessoas têm muita atenção nos trapézios. E por que não fazer, agregar um relaxamento nessa musculatura durante o tratamento? E eu percebi também, muitas vezes as pessoas estão com dores musculares. Então, por que não fazer uma massagem no sentido daquela fibra muscular para reequilibrar o tecido entre os músculos, né? Que não é a liberação miofascial, porque eu não pego apenas fáscia. De novo, o nome da liberação também é errôneo, né? Eu acho que é isso, é você entender e querer ajudar o paciente mais do que ele acha que pode ser ajudado, né? Você dá mais para ele do que ele quer até. Não, péssimo isso. Corta. Eu adorei isso. Eu Tá, então vamos a um exemplo mais prático, assim, nessa aplicação da drenagem terapêutica. Quando você tem um paciente que te procura por uma dor, e ao longo do tratamento ou da sessão, né, você percebe que há os famosos, também conhecidos como trio anatômico, ou regiões de tensão, um trigger point, seja pela avaliação, o que for, mas você encontra essas áreas de maior densidade no tecido e que podem estar associadas a um relato de dor do paciente. Como é que você lida com essas estruturas, com essa mesma mão suave de uma drenagem? certo. Quando eu percebo, se eu estou fazendo drenagem no paciente, né, estou nos membros inferiores, e eu percebo essas áreas com maior densidade, eu mudo a mão. Mas eu mudo uma mão, aumento um pouco a pressão sem ser dolorosa. Vou deixar bem claro aqui, drenagem não é para ter dor. Então, entre aspas, liberação miofascial também não é para ser dolorosa. Você consegue suavizar a densidade do tecido, recuperar a mobilidade, melhorar a resistência intertecidual sem aplicar muita força e sem ser doloroso. A minha drenagem não deixa ninguém com hematoma. Eu sou contra, desculpa, mas eu não faço massagem modeladora, eu não faço uma massagem vigorosa que deixa alguém com hematomas. Tá? Quem gosta desse procedimento, tudo bem, não estou aqui para julgar, mas eu não faço, porque eu acho que se eu estou causando hematoma, eu estou aumentando o líquido, eu estou, na verdade, causando mais edema nessa pessoa. Então, não acho adequado. Mas, então, a partir do momento que eu percebo uma resistência muscular ou, entre aspas, esses nódulos de tensão, eu vou liberando de uma maneira suave, que a pessoa vá se sentindo melhor. E eu posso, após a sessão, fazer um teste de mobilidade também naquela articulação, na região escapular, no ombro, ver se liberou, se melhorou a amplitude de movimento. Excelente. E aí, para a gente concluir nosso podcast, o nosso público na Educador, ele é tanto voltado para os pacientes quanto para os profissionais da área da saúde. E eu queria que você deixasse uma mensagem para cada um desse público. Então, o que você diria para os pacientes que têm dor crônica, para as pessoas que têm dor crônica, que convivem com alguém que tem dor crônica, né? O porquê, ou qual seria a indicação, ou o que eles podem encontrar com a drenagem terapêutica, e para os profissionais de saúde, quando indicar e quais os benefícios que eles podem perceber também, e para os profissionais de saúde também, quais seriam as indicações, quais seriam as necessidades, os objetivos que os fariam indicar aos seus pacientes
sessões, né, de fisioterapia com o auxílio da drenagem terapêutica, inclusive para os fisioterapeutas, né, que trabalham tanto com esse ganho de movimento. Então, são três mensagens finais. Uma para pacientes, uma para os profissionais de saúde em geral e uma exclusiva para os fisioterapeutas. Certo. Primeiro, uma geral, né? A drenagem, ela é muito agradável, ela é muito gostosa, ela provoca um relaxamento enorme na pessoa. E ela tem que ser assim, né? Se você sai com dor depois de uma sessão de drenagem, reveja isso. E hoje em dia, o que estamos vivendo, principalmente nessa pandemia, esse estado de tensão geral, todo mundo está precisando relaxar. Para os pacientes que têm dor crônica, a drenagem terapêutica ela não é um milagre, ela não é, de novo, uma técnica que vai salvar a sua vida, mas ela é uma ferramenta poderosa que pode sim te ajudar a complementar o seu tratamento. Ela é complementar, deixar bem claro aqui. Então, ela é muito válida assim, para ajudar o paciente, porque pacientes com fibromialgia têm muitas tensões, tem muito estresse envolvido, então eles podem se beneficiar de uma drenagem. Para os profissionais de saúde, os nossos colegas, acho que vale a pena você entender aquele teu paciente como um todo e perguntar se ele gosta de massagem, porque tem gente que não gosta. Tem gente que fala, não toque em mim. Mas tem pacientes que podem sim se beneficiar desse tratamento, ajudar a complementar o seu tratamento que você está exercendo com o seu paciente, né? E para nós fisioterapeutas que trabalhamos tanto com a mão, somos tão sobrecarregados, merecemos também um tratamento, merecemos ser tratados e relaxar e aliviar as nossas tensões com os nossos colegas. É isso. Obrigada, Juliana. Obrigada, Cíntia. Aguardamos os seus comentários. E depois eu concluo com alguma coisa mais final. Tchau! Tchau. Isso, obrigada, Juliana. Ficou péssimo. Obrigada, Juliana. Não, acho que eu posso falar. Vamos gravar isso daí? Grava. Tá gravando? Tá. Peraí. Então, peraí. Cara, tá gravando? Então, muito obrigada pela sua participação, Cíntia, na inauguração do nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, foi muito legal esclarecer algumas dúvidas, né? Essa diferença de drenagens. E eu estou à disposição para quem quiser, pode entrar em contato comigo. O meu Instagram é cintiarens.fisio. E agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada e até a próxima. Nos reencontramos em breve.